Bom dia, uma feliz semana para vocês. A lição de hoje, 29 de agosto, intercedendo pela graça. O texto que nós vamos ler hoje, que eu peço para vocês lerem, Êxodo capítulo 32, do verso 1 ao 14. É um texto bastante conhecido por todos nós, Antes de indagarmos nesse texto, nós podemos perceber que antes disso Moisés tinha subido ao Monte Sinai e ali ele conversando com o Senhor, Deus escreveria, com seu próprio dedo os 10 mandamentos, em 2 tábuas. E o povo, vendo que Moisés não demorava, a descer desse Monte Sinai, onde ele foi pegar essas 2 tábuas, dos mandamentos de Deus, o povo começou a ir em cima de Arão para que ele fizesse deuses, para que eles pudessem adorar a esses deuses, E Arão, acabou cedendo, pedindo ao povo que trouxesse as argolas de ouro, de todas as pessoas. E ali ele começou a fundir aquelas argolas, aquele ouro, derreter. E aí ele fez um bezerro de ouro, A gente conhece bem a história. A primeira coisa que a gente entende aí, quando a gente olha essa história, é que um líder, como Arão, sacerdote, e às vezes também nós somos líderes, nós não podemos ceder por pressão, Arão acabou cedendo pela pressão ali do povo, E isso E quando a gente faz as coisas assim por pressão, às vezes as coisas não saem da forma que é da vontade de Deus, Então é um alerta pra gente também, Mas Arão fez esse bezerro, o povo começou a adorar esse bezerro, como se esse bezerro, fosse, eles falam, relatam lá na palavra de Deus, que foi ele que tirou eles do Egito. E aí a gente vê a ingratidão, do povo. Quer dizer, Deus tirou todo o povo do Egito e agora ele estava atribuindo a tudo que tinha acontecido, a saída do povo do Egito, a esse Deus, a esse bezerro de ouro, a essa imagem, a essa estrutura, que foi feita pelo homem, Ou seja, eles estavam adorando não o Criador, mas a criatura, aquilo que foi feito pelo homem. E aí a gente vê a ingratidão do povo quanto a isso, E Moisés lá em cima do lá no Monte Sinai, e o Senhor, ele sabe de todas as coisas, e fala com Moisés, o seu povo, ele está sendo corrompido. E aí ele fala nos versos 7 em diante, ele fala assim: então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, me tiraste da terra do Egito, ou seja, dizendo que os deuses que tinham tirado o povo da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo duro, cerviz. Ora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então nós vimos a ingratidão do povo, e aí Deus falando com Moisés o que tinha acontecido, Então, uma coisa que a gente olha é que Deus sabe exatamente o que está passando com você. E Ele com certeza sabe tudo que você está fazendo, E Ele viu que o povo estava se corrompendo, Pediu para que Moisés descesse rápido, E fosse para o povo. Quando Ele apontou para Moisés que Moisés faria dele uma grande nação e destruir o povo, Moisés não aceitou aquilo, Mas isso também era um teste, para Moisés,
para ver a compaixão de Moisés, né, a graça, né? E aí Moisés imediatamente começou a interceder pelo povo, né? O papel dele ali foi de intercessão, intercedeu pelo povo. E numa dessa intercessão ele fala, mas o Senhor vai... os egípcios vão falar, pô, o Deus deles tirou eles do Egito para depois os matá-lo. E aí Deus se arrependeu e falou que não iria fazer isso mais, né? Então aí Moisés desce do monte, né? Encontra o povo naquela situação, né? Que vocês sabem. E aí ele fala para Arão, por que cometeste tamanho pecado contra o nosso Deus, né? E aí Arão conta toda aquela história, né? Que a gente já conhece. E aí Moisés fala, mais à frente em outros versos, né? Moisés fala a partir do verso 25, lá de Êxodo 32, Moisés fala, quem é do Senhor que venha para cá, desse lado. Aí os filhos de Levi vieram. Quem não é, permanecesse no lugar. E aí ele diz que aqueles homens de Levi, né, que vieram para o lado de Moisés pediu para que eles pegassem sua espada e matassem todas aquelas pessoas que ficaram do outro lado. Filhos, filhas, amigos, irmãos. Por quê? Eles não estavam mais com o Senhor. E ali foram destruídos 3.000 pessoas, né? A Bíblia conta que esse relato, né, a partir do verso 25, falam que 3.000 homens, né, foram mortos ali à espada. Então, Deus queria provar a graça, né, de Moisés, a compaixão dele, e ele intercedeu realmente pelo povo, né? Nós vemos 2 pontos importantes, né? A oferta divina, né, de destruir o povo rebelde e abençoar. Isso foi realmente um teste para Moisés, né? Deus queria que ele demonstrasse quanta compaixão tinha, né, por esse povo, né, desobediente, tão desobediente. Então Moisés passou no teste. Como Jesus ele implorou misericórdia para os pecadores, isso revela algo interessante. Às vezes Deus também pode permitir que enfrentamos oposição. Ele pode permitir que passemos por um crisol para que ele, as pessoas e o universo observador vejam quanta compaixão temos pelos rebeldes, né? E em segundo lugar, essa passagem mostra que a oposição e a desobediência são oportunidades para revelar a graça de Deus. A graça é necessária quando as pessoas menos merecem, né? Mas quando elas menos merecem, temos menos vontade de oferecer essa graça para eles, né? Então, quando a gente vê um bandido, quando a gente vê um ladrão, quando ele vê, a nossa primeira situação é desejar também que ele sofra essas consequências no mal que ele fez, né? Mas quando a pessoa se arrepende, né? A graça de Deus, né, por essa pessoa é maravilhosa, né? Nós vemos também a intercessão de Moisés por Miriam, que teve lepra, apesar de ela ser crítica, né? Ele clamou ao Senhor pela cura dela. Deus ficou também irado com Coré e seus seguidores, mas Moisés também novamente prostrou o rosto no chão e o rosto em terra, né? E implorou pela vida deles. E viu o povo de Israel, né, resmungando contra Moisés pela morte dos rebeldes. Deus ameaçou destruí-los. Moisés novamente intercedeu, colocou o rosto no chão e pediu rapidamente que Arão fizesse, né, expiação pelos pecados deles. Então, com mansidão, abnegação em meio ao crisol, Moisés buscou a graça em nome daqueles que certamente não mereciam. É isso que cada um de nós temos que fazer também. Que Deus abençoe seu dia, né? Que seja um dia abençoado no Senhor. E que Deus nos transforme, né, com essa graça maravilhosa que Ele tem para que possamos ter graça com os outros também. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Amém.